Olá, boa noite. Essa é mais uma edição do Mulheres que Contam e Encantam. E essa noite eu tenho o prazer de receber Solange Vinck, que é uma pessoa incrível. Ah, ela foi enfermeira durante muitos anos, depois se tornou acupunturista e, paralelamente, foi fazendo pós-graduação em filosofia e também se formando em Pathwork, a princípio para o seu autoconhecimento, e hoje ela é helper, professora e coordenadora de formações aqui no Sul e no Brasil. Então, vocês vão ter o prazer de ouvir a história dessa mulher incrível, com uma história muito especial, de muito compromisso, de muito trabalho, de muita credibilidade e competência. Então, nós estamos aguardando a Solange chegar e eu espero que vocês possam estar conosco e mesmo aqueles que vejam depois que possam desfrutar da do prazer e do privilégio de ouvir a Solange. Ela está chegando. Oi, Solange. Olá, boa tarde Boa tarde. Tudo a bem? todos, tudo bem? Como está? Pronta para uma nova experiência. Eu tenho que contar que eu sempre falo que eu sou uma mulher muito privilegiada, né? E você é uma das que eu estou inaugurando aqui nas lives, né? Então é um privilégio, é uma honra. Bom, uma honra para mim também. Obrigada pelo convite, Patrícia. Realmente é uma honra, um prazer e o objetivo é que seja bom para todos nós. Sim, então, talvez até contar um pouquinho para você e para as pessoas, o projeto Mulheres que Contam e Encantam é um projeto que realmente que as mulheres possam trazer suas histórias e inspirar outras pessoas, né? Então, assim, a tua história é uma história muito inspiradora, né? Nesse tempo que a gente começou, a gente está convidando as helpers em Pathwork, primeiro foi da nossa turma do helper que foi na Bahia e que compunha pessoas do Brasil inteiro, né? E a partir daí nós então começamos a convidar as outras colegas helpers para que e eu sei que a tua história é uma história muito inspiradora, né? De muita coragem, de muita superação, de muito envolvimento e comprometimento, né? Então, eu vou te perguntar então como é que é, né? Quem é a Solange Vinck? Perguntar isso é uma sacanagem, né? Perguntar quem é você, né? Mas assim, quem é a Solange Vinck que um dia decidiu então se tornar enfermeira? Porque antes de se tornar enfermeira, a Solange tinha uma história que levou ela a chegar a esse momento, né? Isso. Bom, eu vou iniciar contando como é que eu fui para a enfermagem, né? O meu pai, nós éramos quatro irmãos e o meu pai sempre teve, juntamente com a minha mãe, sempre teve o objetivo que todos os filhos tivessem curso superior, né? Uhum. E eu sou a mais nova dos quatro. E quando se aproximava a minha vez, vamos dizer assim, a situação econômica do meu pai ficou muito complicada. Ele não tinha mais condições de, vamos dizer, manter uma filha a mais, né? Porque o meu irmão também Uhum. já estava. E no científico, no último ano de científico, ainda não estava claro o que eu deveria escolher, porque eu sabia dessa restrição financeira, estava preocupada com isso. E uma colega minha, uma colega bastante, que já era colega minha do ginásio, né? Essas terminologias mudaram, mas eu acho que não é isso que importa, contou para mim que ela ia para a enfermagem. E eu, enfermagem, nunca tinha me passado pela cabeça. E aí a irmã dela estava na enfermagem, era 1966, eu acho, 65, 66, por aí. E ela me disse, ela tinha uma situação econômica realmente mais complicada, e ela disse que ia para a enfermagem porque o Brasil precisava de enfermeira
e as universidades federais davam casa, comida e condução para quem quisesse fazer enfermagem na Universidade Federal. Uau. E isso decidiu a minha carreira profissional. Fui para isso, e efetivamente a gente tinha casa, comida e condução, era uma situação bem privilegiada dentro da universidade, né? Porque a gente era levada e buscada, morava-se na própria escola, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, num prédio que existe ainda hoje, atrás do Hospital de Clínicas. Na época, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre não funcionava, só estava o prédio lá feito, eu não vi ele funcionando, mas a gente morava lá. Isso que decidiu eu ir fazer enfermagem. E eu diria que é um dos aspectos assim de um fio condutor na vida que vamos dizer, a gente aceita e vai e dá muito certo. Eu olho para trás e vejo o quão certo foi para mim fazer enfermagem. Né? Quando a gente olha para trás é mais fácil ver o quanto é perfeito tudo isso, né? Isso, o distanciamento disso que permite a gente perceber esse fio condutor. Então, eu fui enfermeira, me graduei em enfermagem na Federal do Rio Grande do Sul, em 69. Aí decidi fazer uma pós-graduação em saúde pública, em Salvador, porque também dava casa e comida. Olha, E quando eu voltei de Salvador no final do ano, fui um convite de formatura de uma colega minha que estava se formando em enfermagem, que era de Timbó, aqui próximo a Blumenau, e ela me pediu que eu viesse trabalhar em Blumenau. E eu tinha emprego já no Hospital de Clínicas não, no Emílio Ribas, em São Paulo, tudo arrumado. Em vez de eu ir para o Emílio Ribas, eu decidi vir para Blumenau, porque essa colega minha diz, vai, fica um ano, depois de um ano eu vou e tu podes ir para São Paulo. E assim foi feito, e eu vim para Blumenau em função disso e acabei ficando em Blumenau. mas aí você se tornou professora da universidade aí. Já depois de 25 anos. Eu trabalhei direto só no hospital, somente no hospital, né, chefia de enfermagem, durante 25 anos direto. E nos últimos anos, acho, não, por aí, nos últimos anos, que eu me tornei professora universitária. Eu abri o curso de medicina na FURB, aqui de Blumenau, e eu fui dar práticas de enfermagem na medicina. Comecei por ensinar a fazer injeções, curativos, etc. Essas coisas práticas, básicas para o curso de medicina. Só depois que a FURB aqui abriu o curso de enfermagem. Aí eu trabalhei, como é que eu vou dizer? Eu era enfermeira e era professora ao mesmo tempo. Aí chegou um momento que eu vi que não me servia mais essa forma de atender as pessoas. O hospital, basicamente, quase, vamos dizer assim, exagerando um pouco, atende basicamente quase sempre as mesmas pessoas, vamos dizer, né? E eu comecei a pensar, mas não é possível que só exista esta forma de cuidar, através de medicação e hospital. E uma coisa bastante pesada, assim, eu diria o paternalismo, né? Um doente depende da instituição, depende do médico, depende da equipe, e ele não participa. Ele é o doente que tem que receber tudo. Né? Então, essa não participação da parte dele é uma coisa que me cansou muito, porque é um peso, né? Realmente é um peso. Isso que foi me movendo para eu sair fora da enfermagem. Aí eu fiz Mas todo o aí, trabalho, sim, todo um não, trabalho concluo. pessoal para ver o que afinal eu ia fazer. Eu já era professora universitária, mas sabia que não era só isso. O que eu ia fazer além? Daí eu fiz todo um trabalho e acabei fazendo a acupuntura. É isso que eu ia te perguntar. A pergunta era exatamente essa. Foi aí que chegou a acupuntura, então? Foi Aí, dessa forma?
Aí que eu cheguei, foi dessa forma que eu fui para a acupuntura, por não concordar mais com aquele jeito de tratar as pessoas, e a acupuntura para mim foi assim, abrir um universo totalmente diferente. Na época era uma novidade, realmente é uma novidade, fazem 27 anos, né? Uhum. Foi uma mudança, realmente foi uma mudança grande para mim, porque, né, eu saí daquele profissional contratado para ser um profissional autônomo. Realmente as coisas mudam bastante. Nesse inteirinho eu já era professora universitária, né, mas não com carga plena, vamos dizer assim. E nem exclusividade, porque aí você te possibilitava, então, trabalhar como professora e como acupunturista. E você Exatamente. trabalhou muitos anos como acupunturista. 25. E nesse mesmo período, porque assim, eu fui me dando conta aqui quando eu estava te apresentando, que você fez várias coisas paralelamente. Porque aí, quem chegou primeiro? Foi a filosofia, foi o Pathwork, porque aí você fez uma pós-graduação, desde que eu te conheço, você fazia Helper in Pathwork e depois veio fazer uma pós em filosofia. Foi, foi. Não sei se a ordem é essa, mas como é que o Pathwork chegou para ti? Bom, eu como enfermeira em Porto Alegre, como estudante, né, apesar de a universidade da Casa, Comida e Condução, a gente precisava de dinheiro para outra coisa. E foi um problema sério, porque o curso não queria, mas teve um grupo de colegas que nós decidimos ir trabalhar à noite no hospital para ganhar um extra. Aí a gente foi contratada como bolsista. Ganhava um valor como bolsista e trabalhava em UTI à noite. Era assim, era a entrada das UTIs. As UTIs eram o máximo da vida. Né? Então, era uma coisa que me atraía muito, a tecnologia, o tecnológico. Né? E aí, nessa UTI, a primeira experiência minha foi, não tinha grandes conhecimentos, mas a gente trabalhava em equipe, mas foi me dado um paciente que ele estava fora de possibilidades terapêuticas, não tinha mais nada para fazer. E ele estava numa cama e me disseram que esse paciente era para eu cuidar a noite inteira. E fiz tudo, mas chegou a certa altura da madrugada, eu cochilei. E o paciente morreu. E isso foi nesse inteirinho, né? Depois eu vim entender várias coisas nisso. E isso foi o começo muito de lidar com morte. Porque depois, então, na UTI, tinha bastante, a gente passava muito por isso. Depois, quando eu vinha a Blumenau, como chefe de enfermagem do Hospital Santa Catarina de Blumenau, os pacientes graves eu assumia. Os 2 primeiros anos eu morava no hospital, isso era tradição. Então, toda vez que falecia um paciente, eu era chamada, etc. Então, eu tive um contínuo contato com moribundo ou com pacientes que... Terminais mesmo. E eu comecei, uma coisa absolutamente subjetiva, a perceber uma coisa assim: eu não vou querer sair dessa vida como eu entrei. Eu vou querer que essa vida minha tenha um significado, porque eu comecei a achar que tinha pessoas que sofriam muito para partir, e que por que sofriam tanto? E via isso continuadamente. E aí eu comecei a raciocinar em cima disso e comecei a pensar assim: eu acho que não parte com dignidade, vamos dizer assim, a pessoa que não resolveu várias questões na sua vida. E aí eu pensei, eu vou ver isso. Aí eu comecei a fazer psicoterapia, de várias linhas em função. Eu quero resolver certas questões emocionais, porque fisicamente eu sempre tive muita saúde, mas eu vi assim, deve ser questões emocionais. E aí eu comecei a me interessar por esse trabalho para mim mesmo, para eu me desenvolver e chegar nessa hora de ter que partir dessa dimensão, eu conseguir fazer isso com dignidade, né? E não precisar ir para uma UTI em hospital, não precisar de hospital, né?
Bom, estou nesse ideal, pode ser que eu consiga, pode ser que não. Pode E ser que isso sim, me pode ser que não. motivou. Isso sempre é a minha Uhum, motivação até hoje. Eu quero uhum, sair daqui diferente do que eu entrei. Levo isso uhum, bastante a sério. E uhum. aí tenho ainda uma grande amiga que estava fazendo Bárbara Brena nos Estados Unidos. E a gente conversava muito, porque era um período de ousadia nesse sentido, Uhum, né? uhum. De as alternativas, era uma coisa que Isso já aí, existia, década de 90, né? já era 90, sim. Uhum. Então, era assim, existia, mas não era uma ousadia. E aí ela falou da Bárbara Brenner, mas Bárbara Brenner, Estados Unidos, fora de cogitação, mas aí ela falou do Petworth, aí eu comecei a me interessar, eu acho que é isso aí. E aí, concomitante a isso, a convite, inclusive, dessa minha amiga, que tinha né, o Anahata, né, que eu acho que tu conhece, Ah, sim, sim, né? sim. A Ela, Elsbeth. a Elsbeth Aham. convidou a Renate via a Ingrid Georg. A Ingrid Georg e a Márcia e eu fomos a Porto Alegre fazer o PPTP, né? E a Renate, convidada pela Elsbeth, começou a vir fazer o grupo em 1997 aqui em Blumenau. E ali eu comecei, ingressei para o Petworth, me fez sentido, me deu essa conotação de algo a mais. Eu já tinha passado por algumas psicoterapias, né? Então me interessou e aí eu comecei né? Eu participei desse grupo, foi o primeiro Uhum. grupo, eu diria, o primeiro grupo em Santa Catarina, né? Começou aqui. Sim. Aí veio né, uma colega nossa de Joinville, esse grupo foi. Depois a Renate, esse grupo fechou e a gente começou a ir a Porto Alegre, fazer já a Mas formação. então você começou, a Renate começou, levou o grupo para Blumenau e vocês começaram o grupo e aí começaram o PPTP em Porto Alegre, já na Não sequência. foi, não foi, foram 2 ou 3 anos depois que Hum, iniciou o PPTP em Porto Alegre. uhum, Né? uhum, Mas uhum, a Renate não veio, daí eu fui fazer em Joinville, eu fui fazer em Florianópolis, e daí uhum. o, É, para quem não sabe, a Renate Miller foi quem trouxe o Paprika aqui para o sul do e, Brasil, né? E ela está aqui assistindo a gente. Ela está que aqui com bom, a gente. foi ela que veio a Blumenau, graças a ela, que me Uhum, introduziu. E fiquei. E eu entrei no Petro absolutamente para um trabalho pessoal, porque eu queria, e esse é o objetivo. Eu já estava na acupuntura e percebia que na acupuntura tinha uma questão da qualidade energética do trabalho, que uhum, de alguma forma ele está relacionado com a tua própria energia, entende? Então, vamos dizer uhum, assim, se a gente está num momento de raiva, não é o melhor momento para colocar agulha em alguém. Né? uhum, Então, uhum, isso uhum, me chamava atenção. Eu tive um mestre coreano que salientava isso muito, que a gente cuidasse muito da qualidade da nossa energia. Então, por isso eu uhum, comecei a fazer exercícios físicos diários, que eu faço isso até hoje. Isso é toda uma qualidade e uma preocupação com essa energia, com esse ti, uhum, né? uhum. E, no meu entendimento, seria muito importante a questão do trabalho emocional. Que eu já Emocional. vinha Uhum. com essa questão assim, eu não quero estar lá numa Mas cama de hospital com raiva de não sei quem, e penando para poder fazer uma passagem mais tranquila, não precisar ficar preso tanto tempo. isso, né? Porque eu vi assim, 6 anos numa cama de hospital, meio ano, não quero isso para ninguém, nem para mim. Uhum. Mas uma coisa que eu comentei contigo, que eu achava importante colocar, que a tua escolha realmente, tanto de fazer, que naquela época nem chamava PPTP, Programa de Transformação Pessoal, né? Chamava facilitador, formação de facilitadores. Você foi tanto para a formação de facilitadores quanto para a formação de helpers, absolutamente para o teu autoconhecimento. Absolutamente, absolutamente. Tanto que, por exemplo, já era pedido que fizesse estágio,
Eu não fiz o estágio, eu fiz todas as tarefas direitinho e tal, mas eu não fiz estágio porque eu não tinha interesse. Uhum, Aí eu acabei fazendo estágio, eu diria de novo um chute da vida. Quando eu já estava no Helper, o Helper já estava em andamento, e eu me questionei, por que, que eu não ponho isso em dia? Põe isso em uhum, dia. Aí eu fui atrás, eu tinha acabado de fazer o mestrado em enfermagem, e no mestrado em enfermagem eu trabalhei muito com dores crônicas e com sentimentos uhum, não sentidos, como estando por trás das dores crônicas. Foi um trabalho muito bonito. E ali eu tinha um grupo, logicamente, né, para uhum, poder fazer a dissertação. E ali eu pensei, por que, que eu não faço esse estágio do Pepper, que deixa isso em uhum, dia. Aí eu coloquei em dia, né? Entrei em contato com a Renate, coloquei em dia o grupo, e aí quando a gente teve a solenidade do Helper, me chamaram porque eu tinha cumprido o estágio e eu me surpreendi com aquele, nem me lembrava mais, porque realmente eu tive um interesse absolutamente pessoal. E quando uhum, surgiu o PPTP3, que nós duas fomos juntas monitoras, eu uhum, fui para colaborar. Acho que tu te lembra uhum, disso. Ó. Ia ser uhum. em Santa Catarina, precisava monitoras, não sei o que. Eu estava firmíssima na acupuntura, mas não, vamos colaborar, porque eu não mantinha grupos, né? E fui para ser monitor em função disso. E aí é a vida levando, né? Porque depois, Uhum. olha onde eu acabei, né? Coordenando E agora. aí não só, aí acompanhou o PPTP3, depois foi sendo convidada a acompanhar outros PPTPs, a coordenar outras formações, né? Então tem trabalhado um monte dentro do Pathwork, Tem, né? não estava no plano. Foi O plano assim era, que era levou. desfrutar desses anos curtindo a vida e viajando o mundo. Inclusive, quando o PPTP3 chegou ao final, a Renate me avisou, olha, o Helper participa. Eu digo, eu vou estar com 70 anos, lá sei o que, que eu vou querer fazer com 70 anos, mas eu não vou mais. E a vida pegou, me levando para bem outra direção. Mas o que eu vejo que é muito interessante em ti, que embora você fale a vida foi, você foi se deixando conduzir, né? Você como uma boa pisciana foi deixando as águas te conduzirem, a vida te conduzindo e foi permeando isso muito bem. Você gosta, você tem muito prazer do que faz, né? Você tem muito prazer de ensinar, mas também muito prazer com o próprio Pathwork. Sem sombra de dúvida, realmente essa questão de trabalho pessoal, né, que era o meu grande Uhum, objetivo, eu obtive isso muito. E sim, eu sempre tive muita satisfação como enfermeira, eu tive muita satisfação, sempre gostei muito. Um acupunturista também gostava muito, lindo, bonito, e eu realmente decidi que eu deveria ficar só com uma coisa, porque realmente é demais, né? uhum, São dois métodos, eu lá sei como é que eu vou dizer, que exigem muito, né? De uhum, estudo, de acompanhamento e nesse esse tempo todo, desde o Helper, eu sempre fiz o trabalho pessoal, eu mantive o meu trabalho uhum, pessoal, que foi o meu grande objetivo. Né? Eu entrei no uhum. E Pepper que é fundamental, para né? me trabalhar. Né? Então, isso eu comecei lá no Helper com a minha Helper, né? E continuo até hoje fazendo isso, porque por trás é isso que eu busco. Eu, E o que, que você vê? Porque eu acho que é importante, porque a gente, esse Mulheres que Contam Encanto é para trazer pessoas que fazem pathwork, né? Então, assim, o que, que você vê, como foi esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, essa autotransformação, que o caminho é o caminho da autotransformação, né? Como é que foi isso para ti? O que, que você reconhece de crescimento nesses anos que você faz pathwork? Porque eu acho que isso é importante, né? bom, Porque assim, é um. Bom, eu quero te ouvir, vamos, me diga.
como é que eu vou dizer? Eu, como enfermeira, eu era um general. Né? Eu era chefe do serviço de enfermagem, realmente as coisas funcionavam, isso é inegável. Até hoje eu encontro ex-funcionários e faz isso bem, então eu levei isso muito a sério, mas eu era um general. Né? Fazer o que tinha que fazer, sem grandes envolvimentos emocionais, vamos dizer assim, uma certa, eu diria, rigidez, né? Uma certa rigidez. Não vou dizer que era bom ou era mal, mas tinha essa rigidez que eu demorei muito tempo para perceber isso em mim. E eu diria, apesar de várias pessoas me encontram hoje e diz que sente medo, mas mas eu vejo que esse foi o grande ponto que eu fui mudando em mim. Eu não vou dizer que eu sou suave hoje, mas essa suavidade, essa percepção do outro, isso é muito presente em mim. Eu acho que, né, tu pode contribuir, o pisciano que consegue ver esse universo todo e ter uma percepção muito próxima do que está acontecendo com o outro. Isso já era presente como enfermeira, mas era de um outro nível, né? Vamos chamar, era uma percepção mais da questão física, do risco e do perigo, e etc. e tal. E essa percepção, eu afinei isso, realmente ela ficou muito mais refinada, eu diria, de percepção disso. E eu sinto o que é prático, né? Que tu estás me perguntando o que realmente eu obtive. Eu considero que eu consegui uma forma muito mais atenciosa, cuidadosa de colocar certas percepções, apesar de eu ter ainda uma coisa muito direta de, de colocar e, às vezes, lamentavelmente, eu ainda machuco nas minhas colocações, né? Então, mas eu diria que esse, para mim, é o ponto mais evidente. Fora isso, muito pessoalmente, pessoalmente mesmo, que eu percebo um bem-estar, eu diria. Um bem-estar comigo mesmo, né? Uma qualidade de vida boa. Eu sempre busquei ter muita liberdade, e essa liberdade é uma coisa que eu venho conquistando, a liberdade das crenças, as liberdades dos hábitos negativos, a liberdade do pensar, entende? Então, isso eu vejo que eu realmente cresci muito numa certa autonomia. Eu sempre tive uma autonomia, mas às vezes era uma autonomia meio brusca, meio peremptória, entende? Assim, e eu vejo que hoje é uma coisa mais fluida, que flui, me coloco, e é uma coisa que eu sempre estou muito atenta a isso, continuo atenta a isso. Não sei se se eu te dei uma... Então, e nesse meio, enquanto você estava na universidade, acupuntura, pathwork, a filosofia também, certamente te chamava antes, mas você foi fazer uma pós em filosofia. Foi. Não contente com o tanto que já trabalhava, ainda foi fazer uma pós. Como é que foi isso? Porque foi uma coisa que te enriqueceu muito, né? Muito, me enriqueceu muito. Eu já tinha feito o Helper, né? Eu assumi 2 grupos em Blumenau do Petro, né? Porque as colegas faleceram. Mais um empurrão da vida para Mais um ti, né? empurrão inegável, Porque evidente, esse foi, né? né? E, assim, eu assumi os grupos. E eu comecei a perceber, eu sempre me encantou a filosofia, sempre me encantou, mas, né? E aí eu comecei a ver esse pano de fundo que eu já tinha percebido na acupuntura. Na acupuntura tem muita filosofia por trás para tu entender como funciona o caminho da energia. Então isso sempre me encantou, mas eu pensei, estudar filosofia chinesa é muito complexo. E aí teve a oportunidade, eu era professora, teve um curso de filosofia na universidade, puxa,
foi um prazer, foi um curso que eu fiz por prazer. Foi ótimo, né? Uma pós-graduação em filosofia. Aí, quando terminou a pós-graduação em filosofia, veio o certificado especialista em filosofia. Eu fiquei tão envergonhada, porque eu fiz filosofia para o meu deleite, foi um. Mas eu vi a minha ignorância em termos de filosofia durante a Para ser chamada de especialista. Não, que coisa, né? Aquilo eu fazia. Aí surgiu novamente, fizeram novamente, eu me inscrevi novamente no curso, eu fiz 2 vezes a especialização, o segundo sem tarefas, só para não me sentir tão, tão vou dizer, especialista em filosofia. Não dá, entende? Que é Filosofia tão ilimitado, né? Tão amplo, requer né? Que muito realmente. mais estudo, e leitura e dedicação. Eu fiz por prazer e valeu muito a pena, me abriu muito a cabeça de entendimento de várias coisas e, né, eu acho até que me encantou tanto que às vezes eu ficava um pouco chata nas minhas conversas com alguém querendo filosofar. Tu pegaste essa época, Patrícia? Eu só lembro das piadinhas filosóficas nos jantares. Foi naquela época mesmo para entender filosofia. Aquelas piadinhas filosóficas eram boas. Então, Solange, e hoje, além você está coordenando algumas formações, né? Acho que duas, não sei, uma, duas, não sei, não sei É bem. a fase 2 em Brasília, né, que eu co-coordenadora, né, da Lúcia, e o PPTP7 em Florianópolis com Alexandre, que Tá. agora já vai para o 5º módulo. São 2 E coordenações. além disso, você atende como helper. Atendo como helper, porque eu não estou mais acupuntura, então atendo como helper online, né? Uhum, Estou usando o atendimento pessoal. E nesse interim, quando eu assumi os grupos em Blumenau, uhum, como eu não tinha feito todo esse preparo meu para os grupos, eu fiz só para mim, eu não tinha noção do conteúdo do Pepper, porque eu uhum, usava ele para trabalhar em mim, não ia atrás da parte teórica, dos uhum, conceitos, fazia as sessões, etc., mas não era preocupação. uhum, Quando eu me vi diante dos 2 grupos que eu assumi das minhas colegas, eu vi que esse universo desse conteúdo era uma coisa que eu não dominava e não sabia. Tu te lembra disso, porque eu fui fazer um grupo contigo, uhum, tu bancava, porque tu tinhas todo aquele universo teórico, vamos dizer, de uhum, sequência de conteúdo, eu não, né? Tinha que uhum, estudar. E eu ouvi falar do trabalho 50-50 da Moira Shaw. uhum, Aí, em função de eu dominar mais uma sequência e ir atrás, eu sempre gostei de estudar, uhum. eu fui fazer as chaves com a Você fez com a Judite Leon, Leon, né? né? Uhum, E aquilo me deu uma estrutura melhor do pensamento. E aí eu uhum, investi bastante nisso, né? uhum, Fiz isso, fui fazer em Belo Horizonte e tal, e aquilo se abriu para mim como uma possibilidade que me dava um fio condutor para eu ter conteúdo para os grupos de Blumenau. uhum, Né? Esse foi uhum, o objetivo, para eu uhum, saber, afinal, que das 260 números, né? Qual é que eu vou usar agora? Isso para mim foi um problema bastante complexo e complicado, porque eu uhum. não tinha esse universo. E isso a Chaves me deu, e aí eu abri mais 2 grupos para usar Chaves com pessoas que não tinham nada de noção sobre o Pepper. Né? O grupo mais Uhum. antigo de Blumenau era um grupo que já tinha uma tradição e tal. Há muitos anos, né? Tinham Eu muitos anos os dois, né?
muitos anos. A Blumenau, já, a Márcia, né, tinha já bastante tempo, depois a outra Márcia. Então, eu acho que eu assumi os grupos em Blumenau 2014, 2015, né? E, e aí me encantou isso e estou aí, né, usando muito o trabalho 50-50, ou as chaves, como queira. Né? Então, eu estou com vários grupos, inclusive usando isso. É Porque com grupos ensinando as chaves, com atendimentos individuais como helper, isso, né? exatamente. E, obviamente, dentro dos atendimentos também acaba aplicando naturalmente as chaves também. No atendimento pessoal não é tão importante isso, eu entendo. Eu acho mais para mim, é melhor no grupo, por causa daquela minha dificuldade de ter uma sequência, de ter um entendimento. No atendimento pessoal, não necessariamente, mas para o grupo me facilita, porque eu tenho esse fio condutor, entende? E estou usando isso agora há 4 anos nos grupos. Nos atendimentos pessoais é muito o que surge, porque o atendimento pessoal, o cliente não está interessado em teoria. Não, vai Né? trazer, mas naturalmente acaba entrando, né? Na tua própria experiência, na condução, acaba entrando isso naturalmente, né? Sim, O que sim. eu digo é nesse Facilita, sentido porque também. te dá uma certa sequência, te dá uma facilidade maior, né? de abordagem, vamos dizer assim. Mas não E acho que pensando, tem uma condução, uma exigência que tem que ser desse jeito. Né? Eu acho que é muito individual, isso é muito pessoal, sim, é de muito cada um pessoal, né? ter a sua forma de trabalho. É muito pessoal. Né? E quais são os teus planos? Porque assim, dentro aparece como a vida vai te conduzindo, né? Quais são os teus planos? Porque agora, uma das coisas que eu sei que você gosta muito é de viajar, nesse momento não está sendo muito possível. Então, quais É, são os planos? viajar não diria que continua sendo uma coisa que me encanta tanto, porque eu já viajei muito, e nos últimos anos a questão dos aeroportos e avião é muito ruim, né? É muito desgastante, né? Muito desgastante. Né? Então, isso, pelo, pela liberdade que eu já tive de fazer isso, não é. O que eu vou dizer de planos? Eu diria assim, continua aquela meta principal de sair diferente do que eu entrei, que realmente continua me conduzindo. Eu continuo de olho nisso e eu diria que é realmente o grande plano, entende? De continuar perseguindo isso. Cada vez se abre uma nova perspectiva no sentido de olhar para ti e certas dificuldades que ainda não são vistas. Parece que isso não tem fim. Não, não tem. E não vamos sair daqui com tudo resolvido mesmo. Isso. Então, Não tem fim. eu sei que eu estou dentro, não sei se eu saio, né? Eu sei que vou continuar. Eu diria que esse é o primeiro, é o grande plano. E continuando atenta assim, para questões minhas que eu percebo que eu ainda preciso olhar. Sempre tem uma coisa que tu ainda precisa olhar. Né? Eu sempre acho assim, se vem na tua cabeça que aconteceu uma coisa que tu precisa fazer revisão diária, isso significa que tu tem coisa para olhar. Então, eu acho que essa é a meta. O dia que eu disse assim, eu não tenho nada para fazer revisão diária, então. Não vai ter saída, não, Solange. Não tem um dia que sobra alguma coisa, não. Ai, que seja no mínimo até o trânsito. Agora nem trânsito a gente tem muito, não tem muito que enfrentar trânsito, mas que seja no mínimo assim, o desgaste na internet, por exemplo. Tá tudo aqui, não tem muita saída. Isso, exatamente. Então, é isso.
Então, a gente já está indo que. Eu te falei que tudo passa muito rápido aqui, é tudo muito rápido. Parece que uma hora é um monte de Eu tempo, pensei, mas a gente. nossa, como é que eu vou falar 1 hora, meu respeito, isso é demais. E a gente já está concluindo, né? E aí eu sempre peço para as pessoas que eu tenho entrevistado, o que que você deixa como mensagem para as pessoas, né? O que que você acha que, sim, várias coisas que você trouxe já são colocações. Eu acho que uma das coisas que a tua própria história, o teu próprio sim à vida é muito importante como exemplo para as pessoas, né? Então, você mesmo dizendo, eu estava lá com 70 anos, e eu falei, não, mas tudo é muito. E aí, está dinâmica, está vital, e está movimentando, e está produzindo, né? Não está parada, sentada, né, assistindo televisão para sempre, né? Não é isso, tem muito a oferecer à vida, né? E esse sim é muito lindo ver. Mas assim, o que que você deixa, talvez, como mensagem para as pessoas, né? Eu diria que é uma coisa nova que eu venho me dando conta, porque o tema de dar aula nos PPTPs te amplia muito o estudo Uhum. e o contato com certas coisas. Então, uma coisa que eu estou percebendo cada vez mais que a importância de tu estares inteira nas coisas, né? De realmente ter uma inteireza. E eu diria que isso faz sentido porque a gente quer ir para a unidade, todos nós. E para ir para a unidade não Um vai grande dar anseio. por Uhum. partes, né? Então, essa inteireza de estar inteira nas coisas, de estar comprometida nas coisas, eu diria que faz pleno sentido. Eu estou entendendo isso de uma forma como eu nunca entendi antes. E eu diria assim que vale muito a pena estar na vida. Eu acho que essa é o principal e a sensação assim de olhar para trás e dizer assim tarefa cumprida, né? Por exemplo, eu olho para a enfermagem, para a acupuntura e diz tarefa cumprida, well done, né? Isso, essa sensação é muito boa, né? Muito boa e faz muito bem. E eu diria, realmente vale a pena estar na vida e descobrir agora, você tem que viver ela plenamente. Eu acho que é isso. Trazer esse sim que a Eva Perracos dizia e que o Osho dizia, e esse sim à vida, né? Que as E aqui, constelações também dizem, né? Esse sim ao momento, sim à vida, como ela é, assim, como nos cabe, como nos toca, né? com inteireza, com integridade, com logicamente não perfeitamente, mas Mas, com todo o teu gás que é possível, não a meia boca. Né? Eu diria que é isso. legal, Solange. Solange, um grande prazer, uma honra mesmo, muito bom a gente muito te ouvir, Obrigada. está sendo muito bom para quem está aqui, certamente, e muito bom para quem virá assistir depois. Tá? Obrigada, muito Então, obrigada pelo convite, por esse tempo. Né? tudo Muito de melhor obrigada. para ti Foi e para uma os teus honra muito bom. trabalhos. Foi um Muito prazer. bom, muito bom. Obrigada a todos que nos estiveram conosco e teremos os próximos. Agora vai ser com a Joana Dark, entrevistando a Iná, que é da Bahia. A Joana Dark é da Bahia, vai entrevistar a Iná, que também tem trabalhado com as chaves, né? Então, a próxima entrevista do Mulheres que Contam e Encantam é a Joana conduzindo. Tá bom? Obrigada, Solange. Obrigada a todos. Muito obrigada. Tchau, Beijo. beijo, Tchau, tchau. tchau.